aqui. Papo de Fotógrafo. Seu bate-papo semanal sobre fotografia. Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco. Eu sou a Ana Cariani. E hoje, você quer achar que nós briga aqui offline? Você vai ver o episódio de hoje que nós vamos falar de conflito de verdade. Né? A gente vai falar de guerra mesmo. Então depois dos recados, escuta o bate-papo que está incrível. Bom, recadinhos da semana. Essa é a sua última chance de se inscrever no Digipix Day, que acontece na próxima segunda-feira, no Teatro Frei Caneca, em São Paulo. É um dia repleto de inspirações e muito conteúdo para você desenvolver o seu lado artista. Nós somos suspeitos para falar, porque afinal de contas temos dois amigos lá no palco que vão compartilhar suas experiências e suas histórias. E vale lembrar que o valor da inscrição é revertido em desconto na aquisição de produtos Digipix. Então se você pôr aí no papel, a palestra sai de graça e você ainda leva um voucher para casa para poder aproveitar aí para vender para seus clientes álbuns com preços especiais. Então acesse agora direto.digipix.com.br Digipix Day e faça a sua inscrição. E se você estava esperando a oportunidade ideal para testar as ferramentas que a Album oferece, a hora é agora. Você quer um site profissional? Você quer um CRM? Você quer seleção de fotos online? Você quer um software para diagramar os álbuns? Quer usar a realidade aumentada? Acesse agora albumpro.com e crie sua conta grátis. Todas as ferramentas da Album em um pacote especial para você começar a mudar o seu negócio. Testou? Gostou? Aí você faz o upgrade, que é facinho e rápido. É só corre lá e aproveita, que eu acho que é uma baita oportunidade, não? Sim, claro. Lembrando que é por coisas indeterminadas, não é 7 dias, 30 dias. Você vai lá, faz o cadastro e pode usar quanto tempo quiser. As limitações são na capacidade de gigas, né? Você não pode subir milhares de gigas. Mas aí, se você precisar de mais espaço, você contrata o pacote Pro da Album. E aí, você aí tá com dinheiro sobrando no bolso. Quer dizer, não tá, na verdade, né? Quer comprar um equipamento, mas não sabe se vai gostar ou não dele. Você fica naquela, e será que eu vou usar? Será que não? Ou tá precisando de uma câmera ou qualquer acessório e tá sem grana para comprar e para fazer o serviço, para fazer o negócio direitinho, eu vou dar uma dica. Alugue. Super simples, super fácil. E a Move, só para vocês, Move, para se mexer mesmo. A Move Locadora pode te ajudar. Então acesse agora a Move, M-O-V, locadora.com.br e conheça os produtos e serviços que ela oferece, que vai ajudar você a realizar o seu trabalho aí de forma simples, sem gastar muito. Combinado? Combinado. E lembrando rapidinho que nós estaremos na Feira Fotografar e no Congresso Ed em Brasil, então se quiser passar e dar um chocolate e um abraço, estaremos lá. Mas se você quiser compartilhar seu conhecimento de fotografia para todo mundo, porque nós somos ouvidos em todas as partes do mundo, manda uma mensagem pra gente, seja no Instagram ou por e-mail, falando o que você quer compartilhar, que a gente vai dar um jeito de compartilhar aqui no site do Papo de Fotógrafo, ou através do podcast, através de textos, de vídeo. A gente está criando um pacotinho, uma coisa muito legal para acrescentar muito mais pessoas aqui neste meio colaborativo. Então faça parte disso, mande mensagem para a gente. E agora fique ligado nesse bate-papo, com certeza vai acrescentar muito no seu trabalho aí, no seu dia a dia, na sua vida. Também acho. Partiu! Bom, eu sempre começo abrindo um episódio, fazendo a introdução, dando as boas-vindas ao convidado. Mas hoje é o contrário. O convidado está me dando boas-vindas porque eu estou aqui na casa do André para a gente poder conversar um pouquinho sobre a sua experiência, sua visão da fotografia e ouvir também um pouquinho das histórias que são retratadas através das suas imagens, né? Então, André, primeiramente, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo. É um prazer recebê-lo aqui. Já era um nome que estava na nossa lista faz tempo, mas a gente ainda estava buscando um caminho para poder te convidar e que pudesse compartilhar com a gente um pouquinho dessa história. Aproveitando já que você vai dar boas-vindas para os ouvintes,
Quando e como a fotografia entrou na sua vida? Muito obrigado pelo convite. Eu acho que esse trabalho de falar sério sobre fotografia é tão importante, principalmente hoje, onde as pessoas usam tanto a fotografia para expressar o que elas às vezes sentindo, ou pensando, ou acreditando, né? Bom, como que a fotografia, onde a fotografia entrou na minha vida? Tem 2 momentos cruciais, né? O primeiro momento é quando eu era muito pequeno, muito criança, no casamento dos meus pais. Meus pais foram se casar numa igreja católica. Tinha uma amiga da minha mãe fazendo umas fotos, assim, uma amiga, né, com uma máquina aquelas máquinas descartáveis, né, e dos anos 70. E aí eu fiquei me movendo na igreja, até que então todo mundo queria que eu parasse. Eu lembro disso muito claro, queriam que eu parasse na igreja. Foi assim, presta atenção. E eu era bem pequeno. Até que então eu peguei essa máquina fotográfica, daí eu pude começar a fotografar. E aí as pessoas acharam legal, por exemplo, chegar perto do altar enquanto meus pais estavam se casando. E aí eu entendi que com uma máquina na mão, eu poderia mais ou menos fazer o que eu quisesse. Essa foi a minha intenção, assim. Uma desculpa. Entendeu? Eu poderia subir no altar, por exemplo, entendeu? Poderia chegar perto de coisas. Mas depois disso eu também nunca mais fotografei. Ou se fotografei foram pouquíssimas vezes, assim. Uma vez eu lembro que fui fazer uma viagem e tinha uma máquina fotográfica comigo e fiz umas fotos de paisagem. Mas pouca coisa, né? Até então que depois, com 30 anos de idade, tipo 23 anos depois, né, o final da minha infância, toda adolescência e já na minha fase adulta, né, bem adulta, né, 30 anos de idade, eu de novo comprei uma máquina fotográfica porque eu viajava muito. O meu trabalho anterior, eu era gerente de vendas de uma empresa que trabalhava no mundo todo. Então eu tinha que viajar o mundo todo para essa empresa, né? Ia muito ao Japão, Malásia, China, principalmente o Oriente, né? A Ásia, e também Estados Unidos e Brasil, enfim, outros países. E aí eu falei, puxa, eu viajo tanto e não tenho fotos dessas viagens, né? Eu falei, eu vou querer fazer foto. E naquele momento não existiam celulares que faziam foto. Você já podia ser um influencer no Instagram? Hoje já poderia ser, né? Aí eu viajava. Daí eu comprei essa máquina fotográfica e comecei a fotografar, e fotografava. Daí gostei do processo de fotografar. Mas ainda era muito complicado, porque eu fotografava, mas naquele momento, memória era muito caro ainda, sabe? Assim, tipo, um hard disk, um HD, era sempre tudo muito caro, né? Então eu fotografava, às vezes, e nem nunca via as fotos. Era mais o processo de fotografar mesmo. Ter o tempo como se estivesse aproveitando ali a sabe? Viagem. Tipo assim, por exemplo, eu lembro, sabe, andando por Kuala Lumpur e fotografando Kuala Lumpur, sabe? Era gostoso, sabe, passear por Kuala Lumpur, porque antes, quando eu viajava, era assim, eu ia fazer meu trabalho, voltava pro hotel e não saía muito, sabe? Ficava mais entre hotel e trabalho, né? E daí com a máquina fotográfica eu comecei a sair dos lugares, né? Falar, vou Batuqueiros, vou ver algum lugar, Delhi, vou sair em Delhi, fotografava em Delhi, mas era nada, não tinha nenhuma, não existia nenhum método, nenhum nada. Até que daí eu morava na Noruega e eu me separei. Eu tinha uma relação e me separei. E foi uma separação, toda separação, não foi uma separação sem tristeza. Não foi uma separação traumática, mas não foi uma separação sem tristeza. E eu me vi na Noruega, de repente, aos 30 anos de idade, sozinho, né? E baixou de novo uma certa solidão, baixou uma certa... Era inverno, começando o inverno e tal. Baixou uma certa deprê, né? Faltou alguém para esquentar junto. Faltou. E aí eu tinha máquina fotográfica e eu saí de também Porto Trondheim fotografando. Na minha adolescência eu usei bastante droga. Crack, bebi muito. Eu sou uma pessoa de excessos. Ou já fui uma pessoa de excessos. Hoje, assim, os meus excessos são mais intelectuais do que físicos, né? Mas eu sou uma pessoa de excessos. Eu nunca faço nada fazendo pouco, sabe? Assim, tipo, meio me jogo. Mas eu tinha ficado o final da minha adolescência e os meus 20 anos sem usar nada. E chegou nos 30 anos eu falei, puta, eu acho que eu vou usar alguma coisa. Sabe, assim, pra, tipo... Pôr essa deprê pra fora. Teoricamente. Alguma forma, né? E na Noruega é a heroína. A droga mais comum é a heroína. E eu fui até o lugar onde você compra a heroína.
E cheguei lá, fui recebido como um cara que quer comprar heroína, mas eu estava com a minha máquina fotográfica na mão, porque eu estava caminhando pela cidade. Até que eu cheguei lá, fiquei conversando com os caras, e conversando. No outro dia conversando, e não tinha usado heroína, porque eu morro de medo de injeção. Tem um conflito aí, tem um conflito. Primeiro conflito que você já lidou com isso. Morro de medo de injeção, enfim, mas conversando com eles. E aí o cara falou, tá com a máquina fotográfica, fotografa a gente aí. Eu falei, tá bom. E comecei a fotografá-los, mais e mais e mais. Até que eu acabei voltando para lá para fotografá-los. Sabe, olha, amanhã eu vou na tua casa. Pode ser? Pode. Vai lá conhecer minha casa. Quero que você... Mas a relação de traficante lá é muito parecida com a daqui, de ser subúrbio, essas não, coisas? Não. Isso lá acontece no centro da cidade e é bem aberto, assim. E que, na verdade, quando se fala assim de heroína lá, eles não estão nem usando tanto a heroína, a droga. Eles usam mais medicamentos que tem a heroína, né? Morfina, e tem tantos outros medicamentos lá, né? Enfim, aí acabei indo nesses lugares especificamente para fotografar essas pessoas, mas era mais uma coisa de amizade. Até que um grupo de enfermeiros que em Trondheim trabalha na assistência dessas pessoas, né? Eles vão visitar essas pessoas na rua. Quando tem, por exemplo, um caso de overdose, são eles que correm lá para tentar reanimar a pessoa, enfim. E esse pessoal pediu para ver minhas fotos. E aí os próprios dependentes químicos, eles falaram, mostra porque eles precisam saber a nossa realidade. Eu falei, então vou mostrar. Mostrei. E eles falaram, uau, né? Nós nunca vimos. Eu não só mostrei as fotos, mas como contei as histórias que eu ia observando enquanto estando ali como fotógrafo. As pessoas se abriam comigo de forma que eu nunca tinha entendido que isso fosse possível, né? E aí eles me perguntaram se eu queria, por exemplo, então elaborar algumas palestras para serem ministradas para funcionários da prefeitura, até para a polícia, enfim, para várias coisas. Eu falei, vamos fazer. Tinha abandonado meu trabalho, tinha dinheiro para viver durante o tempo e essas palestras acabaram até me ganhando bem com essas palestras, né? O suficiente para eu viver lá. E aí o jornal local de Trondheim publicou essas fotos. Essas fotos foram daí foram submetidas pelo jornal ao prêmio de fotojornalismo da cidade e ganhou o prêmio. E aí eu falei, uau, né? As portas começaram a se abrir. E aí foi até hoje isso. A partir dali eu comecei a entender que falei, olha, o que eu estou fazendo tem nome, é fotojornalismo. Eu não sei nada sobre isso, eu preciso, né, aprender, né, eu sou autodidata, mas um autodidata bastante empenhado em entender melhor esse problema. Desculpa, o fotojornalismo, e que hoje é um problema. Né? Tá aí o adjetivo, né? Freud explica, né? E aí foi isso. Foi logo, tinha um amigo na Noruega também, um rapaz da Somália, que ele estava voltando para Mogadishu. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande quando nós conversávamos, e ele contava as histórias de Mogadishu, enquanto Mogadishu ainda era uma cidade comum, né, antes da guerra. E se pareciam muito com as minhas próprias histórias aqui no Brasil, de viver num país pobre, numa situação difícil, numa periferia e tal, pareciam-se muito. E quando ele foi voltar para Mogadishu, eu falei, cara, eu vou com você. E fui, acompanhei ele até Mogadishu. Ele falou, você tá maluco? Ele falou, tá maluco, Ele falou, não vai. Eu falei, não pode ser pior que o Brasil, né? Enfim. E fui, mas era realmente muito pior que o Brasil. Passaram-se alguns anos, ele ficou em Mogadishu, ele assumiu a direção de uma rádio em Mogadishu que chama Rádio Shabelle, e ele assumiu a direção da rádio, e passaram-se uns poucos anos, ele foi assassinado, né? E aí eu entendi também a profundidade desse trabalho. E aí eu me lembrei de uma foto que foi feita em 1998 com um fotógrafo chamado James Natchway, né, um fotógrafo de guerra. Eu lembro de ter visto essa foto numa revista. E era uma foto de um homem, multidão de gente em volta a esse homem caído no chão, e um outro homem pronto para decapitar esse cara. E aí eu vi essa foto, eu falei, caramba, isso não é fotografia, não pode ser fotografia isso. É possível que alguém tenha feito essa foto. Será que foi alguém dos linchadores, um dos linchadores que fez essa foto? Então eu fiquei ou até mesmo uma encenação para fazer foto. Sabe, eu achei aquilo fora, eu falei, isso não é fotografia. Eu lembro, né? E foi nesse momento que quando o Abdi e tal foi assassinado, que eu percebi
que eu aceitei. Aquilo era uma foto e tinha uma pessoa muito específica, com motivações muito peculiares dela, para estar ali e fazer aquela foto naquele momento. E aí eu falei, eu quero seguir essa tradição, né? Eu me vi de alguma forma entrando, tateando essa tradição até então de forma muito natural, mas eu falei, agora eu quero me dedicar realmente a isso. E aí foi o que eu fiz. Aí, como eu falei, não sou um cara que faz a coisa muito eu sou um cara de extremos, aí eu radicalizei. Partiu para cima. Parti para cima. E você acabou encontrando um mentor nessa sua caminhada. Então, aí foi um mentor, o nome dele é Antonín Kratochvil, ele é um fotógrafo tcheco, das antigas, assim, e aí então já tinha feito alguns trabalhos, já tinha ganho esse prêmio e tal, e eu tava achando que eu fosse fotógrafo. Como todo mundo, comprou uma câmera, tirou algumas imagens. Né, e tinha publicado, e as pessoas estavam falando assim, quem é esse André Leon, né, aí eu ganhei uma bolsa para fazer esse workshop desse fotógrafo tcheco, que viria. Que na época você nem conseguia reproduzir o nome. Não sabia reproduzir o nome. E na verdade, sinceramente, conhecia até bem pouco. Né? Eu conhecia pouco sobre ele. Mas eu falei, vamos lá, né? Uma bolsa, parece interessante. Fui, mostrei minhas fotos, ele me desbancou de cara. Assim, e eu falei, caramba, quem que é esse cara, esse xarope, né? Tá tentando... Primeira defesa de um fotógrafo. Tá tentando me desbancar aqui, cara. Aí, mas eu peguei o desafio, porque Antonín, a relação com ele não é só o desafio fotográfico, mas o desafio próprio humano com ele, sabe? Ele é uma pessoa que te desafia de várias formas. E eu aceitei esse desafio. De início foi um confronto, um confronto mesmo, mas no final foi uma amizade que surgiu ali quase que inesperadamente, e ele acabou se tornando meu mentor. É uma pessoa que me ajudou a entender, a pensar por mim própria a fotografia, sabe? Assim, a encontrar realmente uma linguagem que talvez siga de forma honesta, assim, talvez não, assim, que eu realmente tento de forma honesta tentar alcançar uma linguagem que seja minha. Por que minha? Minha porque pela qual eu posso assumir as responsabilidades, né? Porque hoje, por exemplo, na fotografia, as pessoas falam, olha, eu fotografo assim porque eu quero, sem pensar nas consequências que isso tem, sabe? E o que são essas consequências? Como as pessoas vão entender o mundo, sabe? As fotos que nós estamos fazendo hoje, não importa para que você está usando essa foto. Se você está fazendo essa foto uma selfie, se você está fazendo uma foto, se você é fotógrafo de casamento, ou se você é fotógrafo de guerra. O fato é que as pessoas vão entender o mundo através daquilo que você está produzindo. Se são as pessoas que estão colocando like no meu Instagram ou no meu Facebook, eu estou mentindo para elas sobre a realidade da minha vida, ou sobre né, escondendo alguma depressão, alguma coisa, um tédio que tem, né, prejudicado tanta gente, ou se eu sou um fotógrafo de casamento que, vou lá, encho latinha de bobagem e o cara, sabe, compra e pronto, acabou, e acaba assim, eu acabo, eu dou workshops, muitos fotógrafos de casamento vêm fazer workshop comigo, e uma das questões básicas que eles falam, a gente está mentindo, sabe, eles se sentem como se eles estivessem mentindo, ou reproduzindo coisas sem sentimento já, sabe? Eles sabem como fazer o ângulo, eles sabem como fazer a luz, eles sabem como fazer a pose. É uma história com roteiro, na verdade. Com roteiro. A gente já sabe como vai funcionar o dia ali. Né? Mas que existe um sentimento verdadeiro entre o casal, a gente sabe que a história que está em volta não é aquilo que eles vivenciam todo dia. Exato, né? Então essa coisa que o cara vai se anulando para produzir uma coisa que ele sabe que não tá... Ou eu, por exemplo, agora, no caso dessa menina do Iraque, que eu posso fazer uma fotografia que vira pornografia, que pode virar pornografia da violência. Então, quando eu falo, eu estou tentando, né, o tempo todo desenvolver uma linguagem própria minha, é porque no momento em que eu estiver desenvolvido, eu vou falar assim, eu sei o que estou fazendo, eu estou assumindo as responsabilidades por aquilo que eu estou criando, entendeu? Esse é o objetivo principal.
A gente citou casamento e eu vou até aproveitar esse gancho para fazer a próxima pergunta. O fotógrafo de casamento, alguns anos atrás, tomou posse da palavra fotojornalismo, né? Aí eu faço fotografia fotojornalística do casamento. Hoje é autoral, enfim, documental. Cada ano que passa, ele toma posse de um nome. Para você que se tornou fotojornalista por um acaso, digamos assim, mas estudou depois para ser um fotojornalista, qual a definição que você daria para a palavra fotojornalismo dentro da fotografia? Eu sei que existem duas definições, uma que provavelmente é bem complexa, que vai se encaixar em vários tempos, e uma que você conta e explica para sua filha, que é muito mais simples. Pode ficar à vontade de qual delas você quer apresentar aqui para os ouvintes. Assim, o jornalismo é investigação, sabe? Se o fotojornalismo ou jornalismo escrito não tem tanta distinção no seu objetivo, na sua função. Que é o quê? Você investigar algo, você tentar encontrar, se você alguns momentos você não está nem tentando encontrar respostas, mas você está em momentos anteriores que são os momentos de formular melhor as questões sobre problemas, sobre fatos, sobre eventos, né? Então você está ali tentando, às vezes, num processo ainda muito anterior ao de encontrar respostas, que é aquele de reformular as questões. Enfim, isso é jornalismo. O jornalismo ele não é ensaiado. Você, por exemplo, como eu te expliquei aqui, essa história dessa menina na Síria agora. Nós não podemos ensaiar o reencontro com ela, porque a gente não sabe se ela vai sobreviver ou não. Agora, eu acho que quando alguns fotógrafos que fotografam casamento usam o termo fotojornalismo, eu acho que deve ser insegurança deles, assim, sabe? Ou uma falta específica de identidade, porque o jornalismo você não vai ali contratado pelo teu cliente para fazer uma reportagem sobre ele, né? Isso no jornalismo chama jabá, né? Assim, você entendeu? Tipo, isso chama propaganda. Olha, se por exemplo, se a Madre Teresa de Calcutá me contratasse para fazer uma reportagem sobre ela, isso chama jabá. O famoso hoje hashtag publi, né? Publi, é uma matéria paga. Então assim, isso não é jornalismo. Então se um casal vai casar e me paga para fotografar o evento do dia da união deles, por melhor que seja a minha intenção, eu não vou estar fazendo fotojornalismo. Não dá, né? Não dá. É incoerente chamar isso de fotojornalismo. Mas também, que seja outra coisa, não tira nenhum mérito ser outra coisa. Não estou tentando aqui dizer que o fotojornalismo tem um mérito acima, ou abaixo, ou ao lado, não, ou em paralelo. Não, você entendeu? Cada coisa é cada coisa. Sabe, por exemplo, aqui nesse apartamento de um amigo meu, que é um fotógrafo de arte, ele é um artista, e eu e ele conversamos muito sobre fotografia, sem que tenhamos que, por exemplo, colocar, eu faço fotojornalismo, você faz uma foto mais contextual, por exemplo, isso aqui é uma foto para ele. Assim, não é isso, é o processo que conta. Quando a pessoa está vivendo um processo que vale a pena, né, que para ela faz sentido, né, assim, e às vezes eu dando workshops para muitos fotógrafos de casamento, me parece que muitos deles estão deixando de encontrar sentido no processo deles. Tem um sentido econômico, mas assim, por exemplo, uma vez eu dei um workshop, tinha um fotógrafo de casamento, não vou citar o nome, mas aparentemente bastante importante aqui no Brasil, que dá workshop, que começou a dar o mesmo workshop que eu faço, só cobrando tipo 10 vezes mais. Porque eu cobro 500... É que em casamento funciona assim, tudo que é para casamento é sempre 10 vezes mais. Né? Porque eu cobro, por exemplo, R$550, que é zero, é praticamente simbólico, sabe? É praticamente simbólico. Porque eu sei que as pessoas realmente interessadas em fotojornalismo têm pouca grana, sabe? Tem pouco dinheiro. Mas aí vem os fotógrafos de casamento que já estão com a agenda completa para os próximos, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, né? Com uma parcela disso já inclusive paga, né? E aí o cara, para ele não é nada, R$550, aí vem uau, né? Enfim, mas ele me falou assim, eu falei, cara, por que você vai fazer um workshop comigo, mano? E ele falou, porque eu quero mudar o mundo como você. Eu falei que essa não é a minha intenção, você entendeu? Assim, tipo, eu só estou fazendo fotografia.
sabe? Então, assim, mas na verdade essa frase dele só mostrou o quanto, na verdade, ele estava insatisfeito com o seu próprio ato enquanto fotógrafo, sabe? Porque ele acha que, por exemplo, assim, gente, o André está mudando o mundo. Não é verdade. Eu estou fazendo imagens de momentos cruciais na história, né? Porque uma coisa do jornalismo em si é estar no lugar e no momento em que as coisas acontecem durante o processo histórico. Então, assim, agora na Síria o Estado Islâmico está acabando, isso é um evento histórico, isso é um evento político histórico importante do nosso mundo. Hoje, quando nós lemos sobre as cruzadas, isso está acontecendo agora, lá na Síria. A mesma coisa, aquilo está sendo um campo de batalha tão importante historicamente, socialmente, politicamente, até assim, ainda que eu seja ateu, até para o espírito humano, né, o espírito coletivo, né, importantíssimo. Então eu estou fazendo isso, mas eu preciso estar lá no lugar e na hora para que isso aconteça. O jornalismo depende disso. Não dá para eu fazer um booking que daqui a 2 anos e meio, olha, quando vocês estiverem mudando o mundo, eu vou lá fotografar daqui a 2 anos. Sabe? Para esse casal, claro, o casamento significa uma mudança de vida, mas é muito particular ainda. Né, para ser jornalismo. Aí eu só queria que você contasse um pouquinho quando sua filha pergunta o que você faz, como é que você responde para ela? Isso foi uma coisa que quando eles eram muito pequenos ainda, né? Não é que hoje eu conto mais isso, né? Eu não fico repetindo essa história. Minha filha era bem novinha, ela devia ter 6 anos de idade. Isso foi mais ou menos isso. Ela tem 11 agora, devia ter uns 6 anos e meio. E ela me perguntou, papai, porque elas são italianos, né? Aí eles me chamam de papá. Ele falou, papá, por que exatamente esse trabalho? E eles têm medo do meu trabalho. Quem não tem? Só as pessoas que vão com você. Exato. Aí eu peguei e expliquei, falei assim, olha, a história do Chapeuzinho Vermelho, né? Foi a primeira coisa que me veio à mente. Falei, olha, você conhece a história do Chapeuzinho Vermelho? Conheço. Falei, como é que você sabe que ela aconteceu? Como é que você sabe que a mamãe precisava que ela levasse doces para a vovozinha que estava morando sozinha, Aí eu falei, olha, mas será que essa mamãe ficou com medo na hora que ela mandou a Chapeuzinho Vermelho na floresta, ainda que sabendo que tinham lobos? Será que tinha alguém mais que pudesse ou não ajudar a vovozinha? Enfim, né? Fui usando exemplos, falei assim, essas histórias você só conhece porque tinha gente lá para escrever e fotografar. Assim, sem essas pessoas para escrever e fotografar isso, você nunca saberia da história do Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Então, o meu trabalho é esse, é colocar em contexto essas histórias. Assim, não fui tão técnico, tão preciso assim com ela, porque ela é uma criança de 6 anos de idade, mas ela entendeu. E eu acho que a única coisa que serviu para isso foi ela não gostar da história de Chapeuzinho Vermelho Nunca mais quis pegar no livro. Eu não acho que serviu para ela entender o que eu faço, mas serviu para ela deixar de gostar da história do Chapeuzinho Vermelho. É legal, porque de uma certa forma é uma simplificação, né, visual, até para quem fica na dúvida de até em se encaixar mas será que o meu trabalho é um fotojornalismo? Será que o meu trabalho é um documental, é um autoral? E quando a gente encontra maneira de simplificar como a gente enxerga, até facilita um pouco para você buscar um caminho. Eu não estou tentando assim, sabe? A questão é, por exemplo, eu não estou tentando dizer para ela que eu fosse um contador de história do Chapeuzinho Vermelho, porque ela sabe que o Chapeuzinho Vermelho não existe. Assim, ninguém assim nasce tão burro a ponto de entender que o Chapeuzinho Vermelho realmente existiu. E agora, o que eu estava tentando evocar nela é a capacidade de se comunicar através de metáforas, o que é essencial na fotografia. A fotografia sem metáforas é a pior, é algo completamente insípido, assim, é uma coisa sem odor, sem nada, é algo nada, sabe? A fotografia sem metáforas. Então você vai... E as pessoas têm dificuldades enormes para explicar o mundo através de metáforas. Ainda que nós, seres humanos, tenhamos escrito, sabe, a própria Grécia, enfim, né? As metáforas, Shakespeare, enfim, as pessoas não leem mais Shakespeare, sabe? Parece que Shakespeare virou uma coisa que as pessoas conhecem, mas nunca leram. Mas isso é padrão, não lê nada hoje na internet. Mas, por exemplo, se você for falar...
por exemplo, assim, olha, vamos supor, você é fotógrafo de casamento, você vai falar de algo romântico, Romeu e Julieta, mas ninguém nunca leu Romeu e Julieta. Não sabe mais da história. Sabe, parece que eram um casal que queria se viver junto, não puderam, foram proibidos e se mataram. Eles não entendem a metáfora por trás disso, que assim, né, Shakespeare usou a luta de classes para falar. Isso fala sobre a luta de classes, fala sobre o nascimento do romantismo, onde se não for por amor nada vale. Mas o romantismo não o romantismo duas pessoas que vão viver juntas. Isso dentro da luta de classes, o romantismo é, por exemplo, ou nós somos livres ou nada vale. Só que isso já passou tanto tempo que a própria liberdade já se radicalizou e hoje as pessoas estão abrindo, inclusive, mão da própria liberdade, porque assim, elas entenderam que ser livre dói, ser livre se incomoda, ser livre é difícil manter. Liberdade não é o status quo, é o estado de conquista. Então, se você vai fotografar e você não tem, por exemplo, eu sou um fotógrafo de casamento, e fala assim, isso aqui é Romeu e Julieta. Eu falei, por quê? Sabe que tem uma loirinha e um loirinho casando? Não, às vezes nem uma loirinha e um loirinho, mas vamos supor uma branca e um negro, que talvez a família não quisesse, sabe? Enfim, sabe, não é simples assim. É muito mais complicado. Então, não é que é mais complicado. Complicado não é a palavra correta. É mais sofisticado que isso. É mais sofisticado. O problema é mais sofisticado que isso. Então, o que eu estava tentando fazer com a minha filha ali era fazer com que ela exercitasse a capacidade de observar o mundo através de metáforas. E você tenta aplicar isso, né? Tendo a consciência de que o mundo pode se comunicar através de metáforas. Você tenta trazer isso para a sua fotografia? Ou você tenta trazer o mais cru possível para que todos consigam entender aquilo que você está querendo dizer? Não existe o mais cru possível. E não existe metáfora. Hoje, por exemplo, as pessoas explicam-se politicamente nas redes sociais através de memes. Memes são, na maior parte deles, fotografias. Ainda que não tenham sido eles que tenham feito essas fotografias, hoje a pessoa pode pegar imagens de várias coisas e colocar dentro de um contexto próprio deles. Esse movimento nasce com o pós-modernismo, né? Principalmente Andy Warhol fez muito disso. Ele pegou lá, por exemplo, uma foto de Marilyn Monroe e a pintou de várias cores, né? Então, assim, a foto não era dele, a imagem não era dele, mas ele ressignificou aquelas imagens. Então, hoje, essa ideia da ressignificação, ela é muito presente. Então, você vê assim, os próprios memes, as pessoas estão entendendo política, expressando política através dele. Apesar de que ninguém está entendendo nada. Sabe, não é assim, um meme, coloca um meme ali, você finge que entende, eu finge que entendo, porém todos nós sabemos que na verdade ninguém entendeu nada. Nem a própria pessoa que fez. Nem a própria pessoa, porque assim, a questão hoje, as pessoas não estão querendo entender. Sabe, eu tive uma entrevista agora com uma psicanalista aqui no Brasil, Maria Homem, e hoje está muito em voga, né, a ideia da interpretação do subconsciente, né, de Freud e Lacan. Porque é uma coisa assim, olha, vamos supor, tem coisas que eu sei que sei. Por exemplo, eu sei que o meu nome é André, né? Eu sei que sei disso. Tem coisas que eu sei que eu não sei. Por exemplo, eu não sei como eu me chamaria se eu tivesse nascido menina. Eu sei que eu não sei disso, porque não aconteceu. Agora, tem coisas não sei que sei. Entendeu? Coisas que acontecem na minha vida que eu estou produzindo isso, mas eu não sei que eu estou reproduzindo essas coisas. Só que tem uma coisa interessante, por exemplo, o subconsciente. O subconsciente, a gente fala que não sabe o que é o subconsciente, mas porém nós sabemos que o subconsciente existe. Então eu sei que não sei o que é o subconsciente. Assim, o que está eu sei que não sei o que está no meu subconsciente. Isso para mim desbanca um pouco a teoria do subconsciente. Eu não acredito no subconsciente. Eu acredito no consciente. Nós somos seres conscientes. Nós somos tão conscientes que nós somos conscientes que temos um subconsciente. Então, eu acredito no consciente coletivo, não no inconsciente coletivo. O que as pessoas fazem dizendo, olha, eu não sabia que estava fazendo isso, eu não acredito muito. Hoje tem as pessoas que
fingem não saberem o que estão fazendo para poder exatamente fazer o que elas estão fazendo. Então, por exemplo, quando essa coisa do meme, por exemplo, enfim, tantas outras coisas, a gente finge que não entende, mas a gente sabe da intenção por trás disso, sabe? A gente só abriu mão da responsabilidade de fazer algo que tenha explicação, algo que tenha propósito, algo que tenha razão de existir, sabe? Hoje é uma frase bastante comum, as pessoas falam, nem tudo tem que ter propósito. Mas se nem tudo tem que ter propósito, se fazer a coisa sem propósito, já vira um propósito em si, você entende? Se eu quiser fazer tudo sem propósito, o meu propósito é despropositar. Isso é chato, entendeu? Então, assim, bom, a gente já está viajando aqui no monte, mas a minha fotografia ela é composta desses paradigmas, de entender, de explicar o mundo de forma que seja, que explique, como você falou assim, não é que ela é crua, mas ela está no lugar e na hora que as coisas acontecem, vendo os protagonistas daquelas histórias, mas ela questiona. Eu tento, pelo menos com aquilo que eu te disse, de criar uma linguagem minha, que eu, André, possa levantar a mão e dizer, eu sou responsável por isso, fui eu que disse isso, entendeu? Tem propósito, tem consciência, né? Não estou lidando com o subconsciente das pessoas, não, estou lidando com o consciente das pessoas. E aí, afinal, qual que é o objetivo do fotojornalismo e o objetivo do André fazendo fotojornalismo? Fotojornalismo, o jornalismo em si, o objetivo é produzir história, né? A gente não está vivendo no período da pré-história, onde as coisas que aconteciam não eram anotadas. A partir da escrita, nós começamos a contar a nossa própria história, as coisas que aconteciam nas nossas próprias vidas. Então, a minha fotografia é isso, é falar assim, olha, nesse momento estamos vivendo assim, queremos que isso aconteça, queremos que isso continue assim, é esse realmente o momento, é essa realmente a qualidade humana que nós queremos para o nosso momento enquanto estamos vivendo. Essas são as minhas, esse é o objetivo, é só esse, não tem outro objetivo. Claro que para fazer isso você vai precisar ganhar dinheiro para comer, você vai precisar, enfim, ter uma certa posição no Estado, uma certa posição na sociedade, uma certa responsabilidade enquanto cidadão, enfim, um certo nível de liberdade e compromissos. Mas o objetivo do fotojornalismo é esse, dizer, é assim que nós queremos o nosso momento histórico, agora, no momento que vivemos, é só isso. Você disse um pouquinho antes que o fotojornalismo é investigativo, né? Faz parte de uma busca para mostrar alguma coisa. Mas ele também pode ser, digamos, algo beneficente, não só para a sociedade em si que está sendo registrada, mas para a população como um todo. Eu vi um pouquinho, você tem um projeto Quase Amanhecer na Líbia, né, onde você está utilizando o fotojornalismo como uma das ferramentas de mudança, de transformação de alguma coisa. Queria que você falasse um pouquinho do projeto e se realmente o fotojornalismo pode ser essa ferramenta, pode ser esse caminho. Eu acho assim, quando eu fotografo, uma das coisas que eu coloco como princípio, eu parto do princípio que as pessoas que vão ver as minhas fotos, elas vão observar as minhas fotos com as melhores qualidades que elas tenham. Elas vão se esforçar, elas vão observar a foto com as melhores qualidades dela. Eu nunca parto do princípio de que as pessoas estarão simplesmente afetadas pelos seus piores pejorativos, por exemplo, racismo, sabe? Eu espero que as pessoas, quando observem minhas fotos, elas tenham a qualidade do antirracismo e não o pejorativo do racismo. Eu espero que as pessoas tenham, por exemplo, a qualidade do humanismo, não o pejorativo da ganância, do materialismo, da coisa predatória, né? Então, assim, eu parto do princípio. Agora, o projeto Almost Dawn em Líbia, né, Quase Amanhecer na Líbia, ele foi feito porque eu quis tentar fazer uma coisa que as pessoas pudessem olhar para o próprio sofrimento delas, e também para a própria vitória delas, que foi o caso da Líbia. A vitória não veio de graça, toda vitória pode se transformar numa grande derrota, foi o que aconteceu aparentemente até agora, nesse momento na Líbia. E o fotojornalismo, eu não tenho dúvida que o fotojornalismo pode ser um elemento de provocação para que isso aconteça, não é um elemento
ativo, sabe? Não é que você toma esse medicamento e esse medicamento vai transformar vai mexer no teu organismo para que o teu organismo especificamente iniba ou aumente a produção de determinado hormônio ou função fisiológica, enfim, sei lá. Não é assim o fotojornalismo. O fotojornalismo ele aparece como um provocador. Ele provoca as pessoas a pensarem, a refletirem. Mas aí a ideia é, viu a foto, vira as costas para ela e começa a agir, né? Começa a ser alguma coisa. Reflete, né? Usa, como eu disse, as suas melhores qualidades para fazer alguma coisa no mundo. Enfim, foi o que eu entendi na época. Mas é claro que é uma coisa, é uma empresa utópica, entendeu? Isso é lidar com utopia, dizer, olha, assim, eu acho que vale a pena, sabe, quando as pessoas, por exemplo, ainda que elas estejam cometendo os piores crimes que elas estejam cometendo, de repente elas olham assim, mas tem uns caras que estão tentando fazer alguma coisa de bom, sabe? Isso inevitavelmente as coloca dentro de um paradigma. Pô, então eu sou mal. Elas podem até aceitar que elas são más e pronto, acabou, e continuarem sendo más e ótimo, foda-se. Por exemplo, esse meu amigo que foi assassinado na Somália, ele era um cara ótimo, ele era uma pessoa bonita, ele era uma pessoa linda, sabe? Um cara muito generoso, entusiasmado, corajoso, mas ainda assim foram lá e assassinaram ele de forma babaca, assim, cruel, inclusive, né? Meu amigo James Foley, que foi decapitado na Síria, ele era uma pessoa linda, sabe? Ele era uma pessoa que estava fazendo bem. Quem o matou porque era ruim mesmo. Agora, o Abdi morreu e pronto, mas eles deixaram claro para o mundo a diferença entre bem e mal. O mundo seria melhor se o mundo fosse só bem? Talvez. Mas o fato é que, olha, Jim, Abdi e tantos outros colocam assim, olha, desse lado é o bem, desse lado é o mal. Se querer saber o que é ruim e o que é bom, tá aqui, ó, 2 exemplos. Fica fácil de entender o que é bom e o que é ruim na vida, entendeu? De que lado eu estou disso? Então, na verdade é muito simples, acho. Falando assim até parece, né? Na verdade é muito simples, né? E dentro do projeto, o que você queria mostrar? Essa coisa que os líbios, eles poderiam, quando o próprio tema Almost Dawn in Libya, quase amanhecer na Líbia, era assim, olha, vocês estavam na noite, no escuro, né, no sonho, né, estavam sonhando, alguns tiveram bons sonhos, outros tiveram pesadelos, mas agora que o Gaddafi, vocês chegaram onde vocês queriam, o Gaddafi caiu do poder, está quase amanhecendo. O que vocês vão fazer com o dia na hora que vocês estiverem acordados? Na hora que vocês estiverem acordados, o que vocês vão fazer? Parou, acabou o sonho. O sonho acabou. É de manhã agora. Isso aqui foi o que vocês sonharam. Tá vendo? Quem teve bons e quem teve maus sonhos, isso aqui, tá aqui na parede. Agora vem o dia. Então eu queria, de alguma forma, abrir espaço, convidar algumas pessoas que eu sabia que poderiam ser importantes para o diálogo, mas que não necessariamente estavam se encontrando. Aí, por exemplo, uma pessoa que apoiou muito esse meu trabalho lá foi o embaixador americano na Líbia, Chris Stevens, que meses depois foi assassinado em Benghazi. Você lembra do caso? Que os grupos lá invadiram a embaixada americana em Benghazi e mataram ele, né? Então, Chris Stevens estava lá também com todo entusiasmo, era um cara legal. Ainda que fosse um embaixador americano, que todo mundo acha que estava lá por causa do petróleo, que blá, 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 entendeu? Mas não, Chris Stevens, cara, ele estava me ajudando a fazer um projeto sobre reconciliação na Líbia. E ele foi assassinado na embaixada da Líbia em Benghazi por pessoas que, na verdade, estavam tentando ajudar, sabe? Tirando, assim, todos essas teorias da conspiração que as pessoas tanto gostam de abraçar. Chris Stevens não, ele era uma pessoa entusiasmada. Ele estava lá na mostra, lá em Benghazi, em Trípoli comigo. Enfim. São consequências de um conflito, de uma guerra. São consequências de um estilo de vida nosso, tanto dele quanto meu, né? Como do Jim, do Abdi, de todas as pessoas. Nós chegamos em lugares que estão doentes. As coisas não estão correndo bem nesses lugares. E às vezes nós também somos envoltos nessa violência, nessa doença. E às vezes de forma tão aguda que tira a vida. Então é assim.
Você, estando no meio desses conflitos, como é que você lida com o medo e com essa vontade de mostrar o que está acontecendo? Como é que é o equilíbrio dessas duas coisas? O medo você lida, cada um tem o seu limite de quanto medo você aguenta. Não que você não sinta medo, mas pode ser que eu e você tenhamos limites diferentes em relação àquilo que nós suportamos enquanto medo. Eu tenho talvez um limite bastante alto para a maioria das pessoas. Eu consigo sentir muito medo antes de eu, por exemplo, sei lá, travar, entendeu? Eu até hoje não travei, nunca travei, mas outras pessoas já travaram. Inclusive, assim, ao meu lado, soldados já travaram e eu não travei. Agora, como eu lido com isso? Eu lido assim, desse jeito, aceitando os meus limites. Se um dia eu chegar perto do meu limite, eu vou falar assim, olha, parou. Já cheguei, na verdade, já cheguei várias vezes perto desse limite, falei, olha, para mim deu, vou embora. Né? E isso já me salvou a vida algumas vezes. Agora, a vontade de estar lá, como é que eu lido com isso? A minha vontade de estar lá, ela é com certeza, sem dúvida nenhuma, muito menor do que a minha vontade de não estar lá. Sabe? A minha vontade, não é que eu tenho vontade de estar lá o tempo todo. Por exemplo, aqui, você viu falando com um colega meu, nós temos a história, nós temos tudo, eu tenho muita vontade de estar lá, mas eu só vou para lá se realmente nós pudermos, primeiro, trabalhar bem, né? Que o jornal assuma as responsabilidades sobre a gente. Segundo, que eu não esteja prejudicando ninguém com isso. E quando eu digo ninguém, é minha família, meus filhos. Eu tenho uma regra eu sou muito rígido com uma regra que eu tenho, que é, eu fico 2 meses trabalhando, 2 meses em casa com os meus filhos. Então, se, por exemplo, agora eu estou nos 2 meses trabalhando, por isso que eu estou no Brasil. Mas se, de repente, eu estiver nos 2 meses com os meus filhos, ninguém me tira de lá. Fala assim, André, agora vai para o Iraque. Falou, desculpa, leva um outro fotógrafo, eu não vou. Porque agora eu estou com meus filhos, entendeu? Então, eu lido dessa forma, com a vontade de estar lá. Eu tenho as minhas prioridades principais são os meus filhos, a minha família, as minhas exigências éticas, as minhas exigências materiais, inclusive, para que isso aconteça. E como é que fica o psicológico quando está no meio de um conflito, fotografando, registrando e, assim, ao seu lado, pessoas são atingidas, ou até mesmo você já foi atingido, né, se não me engano. Como é que é, naquele momento, assim, qual que é o sentimento? Você fala, pô, o cara tá na minha frente, você fica, de repente é um cara que ou estava te ajudando e você fica naquela, fotografo, ajudo, me coloco em risco, não coloco? Como é que é esse processo no efetivo ali? Não, para mim, eu vou para lá sabendo das coisas que podem, eu já vou para lá preparado para as coisas que podem acontecer e para as coisas que podem não acontecer. São tão importantes quanto, por exemplo, como eu falei, se nós formos para o Iraque agora, por exemplo, na questão de segurança, que nós nos vejamos em meio a uma emboscada. Eu sei que isso pode acontecer. O que não pode acontecer, por exemplo, eu encontrar com essa menina com a qual eu preciso conversar para produzir a matéria. Então você já sai daqui preparado para tudo. Né? Eu, pelo menos, já saio preparado para tudo. Agora, psicológico disso, cara, como eu te disse, assim, são situações que inevitavelmente vão mudar a tua vida. Não adianta eu ir para lá achando que, olha, sabendo do que sei, me preparando para as coisas que me preparo, falar assim, olha, eu vou lá e vou ficar, sei lá, emocionalmente eu estou bem. Não tem muito, assim... Fico imaginando se um médico fosse para uma sala de cirurgia e toda vez que ele fosse entrar numa cirurgia, ele fala assim, o que será que eu vou sentir? Você entendeu? Tipo, assim, não é assim, ele vai tratar, ele se preparou para aquilo, ele estudou, ele sabe o que ele vai estar entrando lá para fazer. Tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Se isso não acontecer bem dentro desse período, alguma coisa deu errado. Por exemplo, o paciente morreu, entendeu? O paciente morreu. Então, mas ele sabe que o paciente pode morrer toda vez que ele vai, né? Sabe que a possibilidade, existem métodos para que o paciente não morra, mas sem a aplicação desses métodos, o paciente morre, ainda que ele esteja tentando fazer uma coisa boa. Então, para mim é isso. Eu tenho os meus métodos, eu sei o que eu preciso, posso e quero fazer, né? E pronto. Assim, não tem uma coisa emocional, entendeu? Isso não quer dizer que seja frio, sabe?
Pelo contrário, cara, eu assim, me emociono. Eu sou uma pessoa muito emocionada, mas assim, eu me emociono dentro daquilo que se pode emocionar, cara. Por exemplo, essa menina, essa mulher que teve o filho assassinado, o filho ou filha, ela nem sabe se ela é uma menina ou um menino, mas enfim, o bebê recém-nascido assassinado e depois então usado como uma arma contra ela de forma tão cruel. Cara, assim, quando você ouve uma história dessa, assim, as suas palavras acabam. Você só escuta e você depois lida com isso. Ainda mais pra gente que tem filho, é uma história bem... Você tem filho? Tem. Então. É bem pesado, a gente fica com a garganta, um nó na garganta. E falando um pouquinho da questão dos conflitos, como é que você enxerga isso? É uma questão humana mesmo, tipo de... Sempre vai haver, sempre existe esse conflito, não? É difícil hoje a gente imaginar que todo o trabalho feito por fotojornalistas, mostrando a realidade, mostrando tudo o que acontece, isso sempre vai existir porque é do homem. E como é que você usaria isso como metáfora para a vida pessoal? Acho que, assim, eu não sei se é necessariamente do homem, né? Mas eu acho que é da própria natureza, sabe? O conflito, o embate, o choque. Eu não estou dizendo isso de uma perspectiva materialista, onde, né, o capitalismo, onde que vence o mais forte, blá, blá, blá. Não é isso. Eu acredito não. Eu acho que nós deveríamos, cada vez mais, nos preocuparmos em sofisticar os meios, os modos, as possibilidades que nós temos para praticar algo que nos é tão natural, que é a empatia, né? Sermos empáticos. Mas os desencontros, eles vão sempre acontecer. Por exemplo, nós como espécie, né, como espécie, a espécie ser humano, a nossa especialidade enquanto espécie é a comunicação complexa, né? Por exemplo, nós estamos sentados aqui com uma maquininha na nossa frente, complexa, que, né, a gente não entende como funciona, mas alguém entende, que está captando a nossa voz, mas e essa voz nós estamos tentando articular isso para falar sobre problemas que não tem nada a ver com os componentes eletrônicos dessa maquininha aqui. Nós falamos sobre outras coisas. E isso é comunicação complexa. Alguém teve que se comunicar complexamente para criar essa maquininha e nós estamos aqui nos comunicando de forma complexa usando essa máquina, sobre problemas até metafísicos. Enfim, nós não sabemos fazer, nós não nascemos fazendo isso, sabe? Não é como, por exemplo, se nós fôssemos, a nossa especialidade fosse voar muito rápido, depois que as nossas penas cresceram determinado, né, o nosso esqueleto tem determinada resistência, blá, 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 que nós simplesmente pulamos o ninho e saímos voando. A nossa especialidade, se nós não a praticarmos, a gente nunca aprende. A gente nasce sem essa capacidade, e se nós não desenvolvermos essa capacidade, a gente vai morrer sem essa capacidade também. E é um processo que nunca acaba, um processo de aprendizado que nunca acaba. Por isso você faz esse podcast, porque você acha que talvez as pessoas possam aprender alguma coisa. Cara, sabe, imagina que as pessoas estão sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo. É um processo que nunca acaba. E nesse processo de aprendizado, só o método básico disso é o erro e acerto. Em algumas coisas a gente erra, em algumas coisas a gente acerta. Quando nós cometemos alguns erros são irreparáveis. Nesse processo de aprendizado, alguns erros vão ser irreparáveis. Por exemplo, nós vamos magoar algumas pessoas, nós vamos ser injustos, vamos ser violentos, enfim. E isso vai causar o embate da guerra em casos extremos. Agora, nós podemos tentar eliminar as coisas que nós já entendemos como superadas. Talvez, por exemplo, eu acho que o preconceito religioso, isso é uma coisa que já está na hora da gente superar. Nós já temos bons argumentos para termos superado isso. O preconceito racial, a gente já poderia superar isso. Homofobia, para quê? A gente já sabe que isso não é um problema. A gente já sabe disso. E os problemas, vamos supor que um problema da homofobia, vamos falar sobre homofobia. Um problema da homofobia, por exemplo, portadores do vírus HIV, a maioria deles está entre a comunidade homossexual. Tá bom, estatística, tá lá. Mas ainda isso é prevenível, sabe? Ainda esse problema não é suficiente para que nós sejamos
tenhamos nada contra a homofobia. O Brasil tá bom, as pessoas ficam assim, homossexuais ficam doentes dessa forma, heterossexuais ficam doentes daquela forma, tudo bem, mas no final das contas nós ainda somos humanos. E sendo humanos, ainda que tenha esse problema, isso não é argumento forte o suficiente para dizermos, eu sou homofóbico, acho que a homofobia é algo correto. Não dá, você entendeu? Não dá. O racismo é a mesma coisa. Fala assim, olha, por exemplo, agora, esqueci o nome do cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele ganhou já há bastante tempo atrás e foi tirado o Prêmio Nobel da Paz, não, o Prêmio Nobel de Biologia, desculpa, não foi da Paz, o Prêmio Nobel de Biologia, tiraram o prêmio dele, já está morto, porque ele defendeu que os negros são geneticamente menos inteligentes que os brancos. Eu falo assim, gente, mesmo que fosse verdade, isso, ou que seja verdade, não é suficiente para eu dizer que eu sou racista. Você entendeu? Não é. Isso não é assim, seria o quê? Tá bom, vamos aceitar que seja verdade. Tá bom, os brancos então têm uma capacidade aritmética melhor do que os negros na média. Vamos supor que seja verdade. Não estou dizendo que seja verdade, mas vamos supor que seja verdade. Então tá bom, então amigos, por que nós não usamos essa aritmética em benefício a toda a sociedade, inclusive a negra? Você entendeu? Não preciso ser racista para dizer, eu sei fazer 2 mais 2, 4, mais rápido que você. Bobagem isso. Eu acho que nós temos que retornar aos princípios do humanismo, sabe? Dos princípios básicos do humanismo. Porque os princípios básicos do humanismo já resolvem essas coisas, sabe? A gente abandonou o humanismo rápido demais para ir fazer outras coisas, sabe? E a gente tem pouco tempo ainda na Terra, né? Nem faz muito tempo que a gente está aqui. Tem pouco tempo, mas somos não só temos pouco tempo, assim, mas somos o último representante da nossa própria espécie, sabe? Quando você tem felinos, você tem várias espécies de felinos, né? Já existiram mais de uma espécie já existiu mais de uma espécie de humanos, Neandertal, várias espécies de humanos. Não é que nós, seres humanos, sempre fomos uma espécie. Não. Existiram várias espécies. E por um acaso, a nossa é a última entre essas todas que já existiram, né? E aí nós carregamos alguma coisa no nosso gene, né? De nosso DNA, dessas outras espécies que houve intercruzamento, né? Entre elas, tá? Mas basicamente nós somos a última espécie de humanos. Ainda que isso é perigoso, assim, a gente é a última, nós somos assim. Mas também tem uma coisa da natureza que talvez seja interessante, que talvez a natureza esteja entendendo que o grande objetivo da natureza talvez não seja necessariamente a vida, mas a consciência, sabe? Que tem uma coisa, hoje, por exemplo, a consciência, nós temos consciência, nós somos criaturas biológicas que de alguma forma tem algum nível de consciência sobre a própria existência, sobre o mundo em volta de nós. As outras criaturas têm menos ou nenhuma consciência. Mas e se, por exemplo, de repente a própria consciência começar a poder existir sem a necessidade de um corpo biológico? Sabe? O corpo biológico acaba se tornando obsoleto para a própria natureza. É isso, assim, eu não tenho... Não sou um cara pessimista, não. Acho que, apesar de tudo que vê acontecendo... eu sou um cara tranquilo. Acho que vai dar certo. Uma questão uma curiosidade, assim, na verdade, que sempre que a gente ouve uma pessoa que acompanha esses conflitos, as guerras, dificilmente ele se denomina fotógrafo de guerra, né? Como antigamente a gente acaba dando esse título a fotógrafos como CAP, etc. Qual que é a diferença para você entre conflito e guerra? Se o conflito está muito mais ligado a qualquer tipo de embate, né? Ou se a palavra guerra acaba pesando muito, acaba se tornando um adjetivo muito forte para o profissional. Como é que funciona? Isso são termos técnicos. Que eu tenho pouco interesse em refletir a respeito. Eu sou fotógrafo de guerra, não tem problema nenhum, não. Assim, eu sou fotógrafo de guerra. Eu não preciso da guerra para ser humano,
Mas se não fosse a guerra, eu não seria nem fotógrafo. Você entendeu a diferença? Tipo, eu não preciso da guerra para me humanizar, sabe? Eu busco me humanizar de todas as possibilidades, coisas possíveis, com a arte, com a nossa conversa aqui, enfim. Busco me humanizar, assim, mas se não fosse a guerra, eu não sei se eu seria fotógrafo. Eu não sei. Se eu sou fotógrafo de guerra, me interessa estar lá, me interessa observar o mundo a partir daquele ponto, daquela perspectiva. É a única perspectiva? Claro que não, mas é uma. E eu prefiro me especializar naquilo. Não vejo nenhum mérito nisso, mas também não vejo nenhum desmérito. É o que é. Você é um cara de extremos, então você gosta de ver bem a extremidade ali acontecendo. É mais ou menos isso. O seu projeto mais recente é acompanhar os conflitos que acontecem aqui no país, né, no Brasil. Um dos. É um projeto, não é recente, mas é contínuo, né? Que não parou até agora. E porque assim, no Brasil fala-se, né? Tinha a frase que as pessoas me perguntavam o que era pior, se a guerra aqui ou a guerra lá. Né? Que Acho que é uma das perguntas que você mais ouve. Eu nem vou fazer, mas já pode responder. Se o Brasil vive uma guerra velada, essa história toda. E eu tentei encontrar uma forma de raciocinar sobre isso. Aí eu formulei que fotografaria a violência no Brasil sob a perspectiva com o método da fotografia de guerra. E o que é o método da fotografia de guerra? No meu caso. Uma câmera numa mão, metralhadora na outra. Não. No meu caso tem 3 pontos. Primeiro é a minha proximidade intelectual, física com o que está acontecendo. Preciso estar no lugar e na hora que as coisas acontecem. Segundo, minha proximidade intelectual com o problema. Eu preciso conhecer o problema que eu vou tratar. E terceiro, a minha proximidade emocional com o problema, para que eu possa produzir o trabalho com empatia e não pornografia da violência. Então, tudo bem, ainda fotografo o Brasil usando esse método. E a minha conclusão, eu fotografei todas as regiões do Brasil, desde 2012 que eu tenho fotografado. E a minha conclusão é de que não, o Brasil não tem uma guerra civil, não tem uma guerra velada, não tem nada. Mas eu sei que o Brasil tem um problema seríssimo. Eu denomino esse problema que o Brasil tem hoje como delinquência crônica. Nós somos um país cronicamente delinquente. E países com estado de delinquência crônica e em estado de guerra, sociedades em estado de delinquência crônica e em estado de guerra, elas têm algumas semelhanças, né? A principal semelhança é que, tanto no estado de delinquência crônica quanto no estado de guerra, o indivíduo sabe que ele pode morrer a qualquer momento de forma violenta. A morte violenta é algo eminente na vida dele. Então, por exemplo, nós estamos aqui conversando, calmos, tranquilos, mas você sabe que você, por exemplo, voltando para Campinas, você pode ser assaltado num semáforo aqui e tomar um tiro e já era. Sua família vai ficar, seus filhos vão ficar sem um pai, por exemplo. Você não deixa de sair de casa por isso, mas você sabe que isso pode acontecer. Você sabe que você pode ser envolvido num acidente porque alguém está dirigindo imprudentemente, né? Enfim, você não deixa de sair de casa, mas você sabe que isso pode acontecer. E essa ansiedade acaba em casos extremos, acaba fazendo com que as pessoas, primeiro, abandonem o espaço público. Porque é no espaço público que a morte violenta pode acontecer com mais frequência. Tá? Por exemplo, numa guerra, né, as pessoas abandonam o espaço público, elas buscam refúgio. E a gente também aqui no Brasil busca refúgio. A gente busca refúgio nos condomínios fechados, nos shopping centers, nas escolas particulares, nos planos de saúde, enfim. A gente busca refúgio para fugir da morte violenta o tempo todo. Agora, qual que é a diferença entre um estado em delinquência crônica e um estado em guerra? Primeiro é que num estado em guerra, você não tem, numa sociedade em guerra, você não tem mais o Estado para ser o árbitro das decisões. Sabe? O Estado já não funciona mais. O Estado ele foi ou ditatorial, né, impositivo, ou ele já caiu e não existe mais. Não existe o julgamento justo sobre como solucionar os problemas. Aí resta que só a violência pode ser a resposta para as coisas. No Brasil, ainda que o nosso Estado não seja
nem um pouco perfeito. Eficiente. É perfeito, bom até, né? Mas, porque, como eu disse, o estado de delinquência crônica significa que até o próprio Estado, né, ele é delinquente também, como tudo o resto. Mas nós ainda temos o Estado. Nós ainda temos o Estado que, de alguma forma, está gerindo as causas, sabe, os problemas e tal. Nós ainda temos, por exemplo, os ambientes onde nós possamos discutir. Nós temos ainda as pessoas expostas ao diálogo. Ainda que todas essas pessoas, todos esses ambientes também estejam contaminados pela delinquência, entendeu? É crônica a delinquência. Ninguém, inclusive ninguém consegue se livrar dessa delinquência. Então o Revogo é isso, o projeto Revogo era isso. É tentar refletir essa nossa violência. E aproveitando que a gente citou a política, o fotojornalismo, ou pelo menos o seu fotojornalismo, é isento de política? Ou de qualquer forma sempre tem um... Ele tem isenção. Ele não é algo que carrega de política, mas ele tem isenção, no sentido de, eu, por exemplo, não tô, hoje tem o fotoativismo e o fotojornalismo. Qual que é a diferença do fotoativismo? O fotoativismo não é isento. Por exemplo, um fotoativista, ele raramente para ser otimista, um fotoativista raramente vai questionar as ideologias, os valores, as entidades nas quais ele acredita. Raramente. Isso sendo otimista. Eu acho que na maioria das vezes nunca questiona. E eu questiono qualquer um. Eu não tenho um compromisso de, olha, sobre isso eu não vou falar. Sobre essa pessoa eu não vou refletir. Sobre esse problema eu vou ignorar. Não. Meu fotojornalismo, claro, que ele surge de preconceitos. Tudo que nós fazemos surge de preconceitos, conceitos pré-concebidos, né? Somos seres humanos. Agora, ele é isento porque eu não estou tentando fechar os olhos para nada. E falando dessa independência, tanto política, digamos, como é que é ser um fotógrafo independente? Ou seja, não trabalhar para uma... É difícil. Não trabalhar para um jornal ou alguma agência... Eu trabalho... Você viu, eu tenho uma relação próxima com o jornal, ainda que eu seja autônomo. Nós estamos aqui tentando... Porque ele sabe que o André produz a pauta e tal. Mas é difícil, economicamente hoje está muito difícil. Eu nem sei quanto tempo isso vai durar, assim, se sustentar economicamente, sabe? Eu acho que economicamente isso está bem próximo de acabar. É porque normalmente os fotojornalistas, principalmente esses que cobrem a guerra, muitos já estão deixando de ir por agências, por jornais, estão indo por conta própria para depois vender a pauta. E como é que funciona para você esse fluxo? Isso eu não tenho essa condição. Eu não tenho essa condição, porque o risco é muito grande. O risco de eu me ferir é grande. E eu também já fiz bastante coisa, sabe? Eu não tenho muito mais... Assim, tem uma época que você talvez tenha assim, a intenção de provar para o mundo. E é natural que seja assim, eu também passei por isso. De provar para o mundo que você é capaz, que você está... Eu já não preciso provar para o mundo muito do que eu sou capaz, entendeu? Mas assim, eu sou capaz de fazer as coisas que fiz dentro de uma rede de condições, né? E se essas condições não estão lá, eu falo assim, daí não é nem que eu não sou capaz, eu não estou nem interessado, entendeu? Em, por exemplo, correr riscos por conta própria. Não estou interessado nisso. Só vai na certeza. Eu vou lá na confiança de que, por exemplo, se acontecer alguma coisa comigo, meus filhos vão ter amparo. Eu vou nessa condição. Isso é até uma curiosidade. Como é que funciona essa questão seguro. O jornal, quando te envia, tem todo um contrato com seguro, etc. Com previdência. Então, assim, sem isso eu não vou, porque assim, e aí? Eu não estou falando sobre mim mais. Estou falando sobre duas crianças que precisam de algum amparo para viver. Que já vão ter que, né? Tem um amigo que morreu na Líbia, no enterro dele, o filho dele tinha 8 anos. 8 anos falou, papá, eu só tenho 8 anos de idade, mas foram os melhores 8 anos da minha vida porque eu estava com você, entendeu? Então assim, imagina, no futuro esse menino vai crescer sem um pai, né? Então assim, se os 8 anos foram os melhores da vida dele, e agora? O que será para frente? Será que serão os piores? Né? Um cara que tinha 35 anos de idade. Muito novo. São aquelas histórias que realmente
Isso para você pesa na hora que você está... Eu estou dizendo, não é que pesa, são decisivas, entendeu? Não é que pesa, não. Definem, né? Definem, mais do que pesa. Elas definem o que eu vou fazer ou não vou fazer, entendeu? Eu não barganho com isso. Eu não estou barganhando com a minha vida só. Estou barganhando com a vida dos meus filhos. E aí não é, e a vida deles não é minha para eu ganhar. Então assim, é simples. A gente está passando por um processo, a gente está falando do Brasil e me veio a pergunta que a gente está passando por um processo de democracia muito difícil, né? A gente está nos extremos. A discussão está muito maior do que os acontecimentos em si. Tudo isso que acontece internamente aqui influencia no seu trabalho para fora? Eu acho interessante, por exemplo, assim, como quando você fala democracia é muito difícil. A democracia não é fácil, sabe? A democracia não é fácil. Ontem eu me encontrei com uma amiga, é bastante jovem, ela está começando no jornalismo, né? E ela quer ir fazer as coisas, mas ela ainda não tem maturidade para encontrar as pautas. E ela está assim, cara, e ela meio assim, num momento de frustração dela, falou, André, para você tudo parece muito fácil, mas para mim é difícil. Ela falou, tentando que eu mostrasse alguma sensibilidade pela dificuldade dela. Né? Então essa pauta aqui que eu nem estava muito afim de fazer, né? Não sei nem se isso, mas que eu pudesse ser pelo menos ter alguma compaixão, não sei lá o quê. Mas eu peguei e falei assim para ela, falei assim, olha, é muito difícil para você, posso te dizer uma coisa, procura outra coisa para fazer, cara, porque não vai ficar mais fácil só porque para você é difícil. É simples assim. Não é que o jornalismo vai ficar mais fácil porque para você é difícil fazer jornalismo. E a mesma coisa, não é que a democracia vai ficar mais fácil só porque para nós brasileiros é difícil sermos democratas. A democracia é o que é. A democracia não é mais fácil ou mais difícil agora. É um erro, é um absurdo, é uma bobagem as pessoas acharem que hoje, porque com as redes sociais, com a tecnologia, com isso, com acesso à educação, com sei lá o que, com a informação, seria mais fácil de ser, a democracia seria mais fácil. Absolutamente não. A democracia não é fácil. E tem outra coisa importante, a democracia não dá garantia nenhuma de que o mundo vai ser melhor. Não dá. E ainda assim, mesmo assim, a melhor opção é a democracia. A democracia a gente tem que fazer mesmo que ela piore a situação em determinados momentos, em determinados lugares, em determinadas situações. A democracia não garante que a economia vai ficar melhor. Pelo contrário, pode ser que a economia piore de forma democrática, sabe? Ver, por exemplo, países hoje autoritários, como a China, por exemplo, tem um desenvolvimento econômico muito, muito, muito maior do que países democráticos. A democracia não garante que você vai poder melhorar a tua condição financeira. Entendeu? A democracia não é sobre isso, a democracia não trata desses assuntos. A democracia não garante nada. A democracia garante, a única coisa que a democracia garante é de que os indivíduos vão ter opções, vão ter responsabilidades, vão poder assumir as responsabilidades que eles têm. Na verdade, na democracia, as pessoas falam, democracias vão ter escolhas. Não, a democracia tira o teu direito de escolha, porque só tem uma escolha, que é a democrática. Tudo que não for democrático não é parte do debate. Você entende o que eu estou dizendo? A democracia, na verdade, impede, tira das pessoas o poder de escolha. Porque ou é democrático ou não é, sabe? Eu, por exemplo, não posso falar assim, olha, eu vou roubar, porque eu quero ter carro, eu quero ter um carro, por exemplo. Eu vou roubar porque eu quero ter um carro. Não, assim, não posso assassinar uma pessoa porque para mim é melhor. Não, você entende o que eu estou dizendo? Não existe outra escolha. A democracia, na verdade, limita a nossa possibilidade de escolhas. E isso é bom, entendeu? Temos que, assim, somos democráticos ainda que a democracia não seja fácil. Então, assim, eu acho que essa perspectiva do fácil, estamos num momento difícil. Nossa, que gênio! Cara, toda hora que eu ouço uma pessoa falando assim, estamos num momento difícil, eu falo assim, gente, mas que frase de gênio é essa? Que frase de gênio? Como assim? Já estivemos num momento fácil? Estamos num momento então mais difícil. Tá bom, mas sabe? Você entende o que eu estou dizendo? A democracia é difícil, cara.
E outro, o mais difícil é aquele momento mais difícil para você, né? Para o meu pai foi um outro momento mais difícil, para o meu avô foi um outro momento mais difícil. Exato, entendeu? Só que as pessoas falam assim, hoje é difícil ser democrático. Eu falei, mano, não. Influencia, claro, né? Claro que a situação política do Brasil influencia. Não tem como não influenciar, né? Eu sou brasileiro, cada indivíduo nessa cidade, eu adoro passear na Paulista, por exemplo, aquele amontoado de gente que eu nunca vi na frente, nunca mais vou ver, nunca tenho nada a ver. Falar, meu Deus, somos co-cidadãos, sabe? Isso me fascina, então, assim, me influencia, claro. Não, mas fora do Brasil, por exemplo, você já teve problemas em outros países por ser brasileiro e ter todo esse de repente uma decisão aqui sobre alguma coisa? Isso aconteceu. A gente vê essa disputa, por exemplo, com Israel, que fica essa coisa de decide, não decide. Na Líbia e na Síria, durante o governo da Dilma, né, que eles apoiaram os governos do Gaddafi e apoiaram os governos do Gaddafi e do Assad. Então, entre os sírios e os líbios, os brasileiros eram mal vistos. Mas não só os brasileiros, os sul-africanos, os russos, né, os chineses e os sul-africanos. Né, éramos mal vistos, porque esses governos naquele momento se posicionaram favoráveis aos regimes do Gaddafi e do Assad. Mas fora isso, não houve nenhum bloqueio, tipo, não vai passar, você vai... Não por causa disso. E dá pra perceber que você normalmente está junto com o cidadão, assim, mesmo que esteja numa guerra, você está sempre do lado não sei se isso é uma impressão, mas sempre do lado da sociedade, não ligado ao governo, assim, não é uma Depende, no Iraque não agora, né? No Iraque eu estava com o exército iraquiano, não dava para ser diferente, porque os únicos que estavam ali na linha de frente combatendo eram soldados do governo iraquiano, então eu estava com eles. E como é que é essa decisão sua? Que não dá para ser diferente. É uma pauta que vem do jornal ou é um ponto de vista seu? Você fala, não dá para ser diferente. Tipo, não dá para fazer nada com a população. A população estava na mão do Estado Islâmico. Tipo, eu não podia ir na área controlada pelo Estado Islâmico e falar só, eu quero fotografar daqui, posso? Desse lado aqui do mundo, né? Eles cortavam minha cabeça. Entendeu? Não dava. André, tá um bate-papo super legal que a gente acabou falando de várias coisas que fazem crescer o nosso conteúdo sobre os conflitos, etc. Mas eu não tenho como terminar esse bate-papo, essa gravação, sem perguntar do prêmio Robert Capa. Né? Eu gostaria de, primeiro, qual foi o sentimento seu de receber esse prêmio e como você... se você se sente que ficou, não estagnado, mas ficou, tipo... Todo mundo, quando vai falar com você, parece que só existe esse prêmio, parece que só fez esse trabalho que foi premiado. Como é que é para você esse processo, toda essa história do prêmio? Não, já faz um século atrás disso, faz tempo. Acho que ninguém mais fala sobre isso. Mas assim, vamos falar sobre o prêmio Robert Capa. Qual que é a função daquele prêmio? Robert Capa, hoje, nós já sabemos muito mais sobre a vida dele, sobre as intenções dele, sobre os métodos dele, enfim, tem um monte de gente hoje que questiona várias coisas do Capa, tentam até desmistificar, ou são até algumas vezes peçonhentos, assim, sabe, meio picuinhas contra ele, né? Assim, isso tudo do nosso conforto aqui contemporâneo, de falar, se eu fosse o Capa desembarcando na Normandia, eu teria feito assim, assado. Falar, mano, acorda, pô, você não faria. Agora, bom, o Capa morreu, né? Sabe quando morreu? Pisou numa mina, explodiu, morreu fazendo o trabalho que ele fazia. E as pessoas entenderam o quê? Falaram assim, cara, o Capa foi um cara dedicado, apesar de todas as suas controvérsias, né? De quem era. Vamos usar isso só como parâmetro para falar, olha, daqui para cima, não quer dizer que o Capa foi o maior, mas falou, olha, daqui para cima, porque daqui para baixo estamos todos nós. Mas uma hora ou outra, vamos tentar fazer uma coisa daqui para cima. E toda vez que fizermos alguma coisa daqui para cima, vamos falar assim, em memória a Robert Capa, com o objetivo de continuar melhorando. E aí, por um acaso, em um ano, decidiram que o meu trabalho era esse trabalho. E aí você fica, obviamente, lisonjeado. Não tem como não ficar lisonjeado. Eu fiquei super lisonjeado na época. Principalmente porque eu sabia que tinham tantos amigos e amigas minhas que se tivessem sido eles, né, escolhidos,
eu não vejo a hora de anunciarem aqui o Capa esse ano para eu aplaudir quem tenha ganho. Você entendeu? Que para mim é um prêmio que eu tenho afeição, né? Não vejo a hora, né? Mas quem ganhou já sabe que ganhou, né? Porque eles anunciam bem antes, mas quem ganhou a gente não sabe. Enfim, agora, se as pessoas ainda falam sobre isso, é que tá bom, podem falar, não tem problema, mas para mim já passou, entendeu? Mas, por exemplo, vamos supor, agora nós estamos aqui conversando, tem um monte de gente que não conhece o meu trabalho, que vai ouvir o teu trabalho, e talvez ela fale assim, olha, a partir dessa conversa é que eu vou querer conhecer o trabalho do André, vou refletir sobre a vida. Então, assim, sabe, essa entrevista agora, nesse momento, é a melhor coisa que está acontecendo na minha carreira, vamos pensar assim, entendeu? Eu espero que seja, já pensou que lá, o prêmio Papo de Fotógrafo. Prêmio Papo de Fotógrafo, tá ótimo, né? Então, André, só para aproveitar, já que algumas pessoas podem estar acompanhando o programa e ainda não conhecem o seu trabalho, onde eles podem encontrar, te acompanhar nas redes sociais? No Google, né? André Lyon, André Liohn, e eu tenho lá agora uma página no Instagram que eu só tenho 45 fotos. E aí quando eu coloco uma nova, eu tiro uma velha. Assim, estigma do número? Não é. É que eu acho que assim, é que eu não quero dar meu arquivo de graça pro Instagram, entendeu? E assim, eu sou, né, você está vendo como eu sou picuinha, né? E isso lá algumas vezes faço algumas lives, converso com os fotógrafos, converso com o pessoal interessado em fotojornalismo e tal. E aí é André, eu não lembro como que fala isso. André underline. Não, acho que como é que é? André underline Lyon. Eu vou colocar no post isso, aqui o link, legal. Aí fica mais fácil para a galera clicar e seguir. Obrigado. Então é isso, André. Obrigado por ter me recebido, né? Como eu disse no começo, as boas-vindas foi o inverso hoje. Obrigado por esse bate-papo. Obrigado a você. E espero que muitas pessoas que estejam ouvindo a nossa conversa hoje tenham gostado, tenham adquirido um pouquinho mais de conhecimento e que comecem a te seguir também para acompanhar as lives e poder falar um pouquinho mais sobre essa área da fotografia. Então, para você que está em casa, um grande abraço e até o próximo episódio.